setor inteiro continuar de pé quando tudo ao redor desaba? Na pandemia, a gente viu as luzes se apagarem, a música parar, e teve um pessoal específico que se preocupou, enquanto tudo estava caindo ao redor, em acender as luzes para todo mundo. De quem que a gente está falando hoje, hein, Rafa? São dois grandes nomes importantes do setor de festas, não só nessa retomada, né? Mas já vem fazendo história muito antes. Bem antes. Né? Então já vem com uma representatividade, inovação, né? Podemos falar que um novo modelo de associação e negócios, né, para o setor. Com certeza. Único, né? E que também suporta um símbolo, de união, reconstrução e de grandes propósitos. Sem dúvida. A gente está falando da ASBRAF, Associação Brasileira de Festas, Candies, Correlatos. A ASBRAF, ela hoje está sendo representada aqui pelo Zola e pelo Guilherme, pessoas que vêm fazendo um excelentíssimo trabalho na associação e sendo a voz ali, né, do setor. Um setor que estava esquecido, sozinho, né? Sim, com um setor que tem muita relevância, Sim. né? Que faz aí os negócios acontecerem. E hoje a gente vai contar um pouco dessa história, né? Pra gente entender essa dimensão e essa autoridade que esse pessoal passa, né? Sejam bem-vindos aí, Gui e Zola. Bem-vindos. Bom, para a gente começar a nossa história, até para situar o pessoal, vamos contar um pouco da história da ASBRAF, né? Como é que começou essa história, né? Qual foi o cenário que de fato existia ali, que fez com que vocês pudessem se unir e de fato criar a ASBRAF? Luiz e Rafa, de For, todos, agradecer inicialmente pela oportunidade de falar da ASBRAF, né? A ASBRAF é um sonho de um idealizador chamado João Pedro de Oliveira. Por volta de 2012, né, o João Pedro conversa comigo desse sonho dele de fundar uma associação que reunisse as lojas, então, de festas. Por quê? Essas lojas, elas vão se estruturar no formato que elas estão nos últimos 15, 20 anos. Muitas emergem do mercado chamado doceiro, no Rio Grande do Sul de baleiro, né? E outras emergem de outros segmentos, que vão os descartáveis, alguns até de segmento de papelaria, e foram se estruturando, tornando-se negócios, né? Sim. Tem famílias com história nesse setor, né? Nós temos famílias com 40 anos de negócio que nascem desse jeito e hoje são empresários altamente relevantes para o setor. Então, o João via que tudo isso estava esparso. Até então, eu, na condição de executivo, trabalhava em outro segmento. E ele falava que se fosse fundar uma associação, qual era a minha disponibilidade para somar no projeto, né? Isso, passaram-se os anos, eu encerrei um contrato que eu tinha de trabalho, falei, João, estamos prontos. Uhum. E aí o João Pedro, nós começamos do -1. Ou seja, a associação nasce com empresários fortes e começamos a prospectar, a chamar, a convidar os amigos, empresários do setor, para se unirem, para dar a relevância e a identidade que o setor merece e tem. Para que vocês saibam, incrível, né? No último panorama setorial, nós identificamos 24 quinais diferentes fazendo a mesma coisa. 24 quinais. Então, o que mostra que é um setor plural, Sim. mas que tangencia vários segmentos, mas se estrutura de um jeito. Sim. E não se tinha dados desse setor. Ninguém sabia. Ninguém sabia quanto representava, onde estava, quanto faturava, quem eram. A própria indústria fornecedora desconhecia. Ela conhecia a fatia de negócio dela, mas o todo eles não conheciam. Sim. E aí o João Pedro, né, nós fomos produzindo isso e fizemos a primeira reunião histórica com convidados para fundar uma associação
no dia 10 de abril de 2018. Reuniram-se ao entorno de uma mesa como esta, 12 pessoas. 2 advogados, eu que na condição para trabalhar como executivo, e empresários. E ali esse sonho começa a fomentar. Ele começa a sair do campo do imaginário para o campo da realidade, para o campo do futuro. Então é assim que a associação nasce, é assim que a Asbraf começa a dar os seus primeiros passos. O João Pedro, ele já era do setor na época, né? Sim. Então, a gente pode dizer que, assim, foi alguém que já estava ali, já vivia a dor, né? Ou, pelo menos, já estava ali, estava enxergando a dor. Foi algo criado para concorrência. Assim, como se ele tivesse, né? Eu tenho ali uma empresa desse segmento, eu estou vendo várias outras empresas que poderiam ser vistas pelo olhar de outras pessoas como concorrentes. E aí ele decide abrir algo que vai unir o setor inteiro. Um setor todo que trabalha com a mesma coisa que ele. Cara, isso é muito diferente, né, dentro do mercado. É um visionário, né? É um visionário. É um visionário. É um visionário. Tem que ser visionário e tem que ter algo que não é comum em muitas pessoas. Desprendimento. E precisa ter confiança no que está fazendo. A concorrência é da vida, né? Agora, concorrência não é sinônimo de inimizade, não é sinônimo de rivalidade, não é sinônimo de competição desfavorável. A concorrência é do negócio. E o João, ele tem esse olhar de empresário, né? Ele é dono de uma loja aqui em Ribeirão Preto. Aliás, de uma loja que chama atenção do Brasil. É um elefante branco, né? Altamente produtivo, né? E ele foi convidando os amigos. É uma figura muito conhecida no setor, né? Um nome tradicional. A loja dele acho que tem 27, 28 anos. Não é o empresário mais tradicional do setor, mas teve essa atitude desprendida. E, às vezes, né? A gente está conversando sobre isso e o olhar do tempo, né? Eu falo que você olhar no tempo é um negócio muito interessante, né? O tempo é um senhor educador, transformador, ajusta, mas ele deixa registros, né? Sim. Então, às vezes nós estamos nos lembrando de como tudo começou. Você imagina definir um estatuto, definir um nome, porque a Asbraf, agora que o nome está escolhido... Parece simples, fácil, né? Olha que nome bonito, né? E isso tudo teve um começo. E foi assim que a Asbraf vai, pouco a pouco, se estruturando, tendo um crescimento orgânico, porque você levar um novo para as pessoas, é natural que elas tenham resistências. Sim. É natural que elas olhem e não confiem. Sim. Até hoje é assim, tá? Tem lojas que nós vamos, o empresário olha para você e fala assim... É isso que eu ia perguntar. Ainda acontece de vocês visitarem um lojista e ele falar, mas vamos me juntar com outros lojistas? Porque a gente falou, João Pedro é um visionário, mas não é todo mundo que tem essa mesma visão. Não é todo mundo que está no mercado que tem essa visão de, eu sou desprendido porque eu confio, eu tenho autoconfiança e eu sei o meu diferencial. A maioria das pessoas tem medo, né? Ainda existe isso ainda? Mesmo vocês com todo o nome que vocês já têm, presença no mercado? Eu digo que confiança é algo que se conquista e não se impõe. Sim. Né? Tem gente que não confia, porque é um setor jovem, é um setor familiar. A primeira geração está à frente do negócio e teve inúmeras experiências árduas para estruturar. Sim. Então, é natural que ele chegue para alguém e não confie. Eu vejo isso com uma naturalidade tão grande, as pessoas não confiar, né? O que não dá, o fato dela confiar, não significa que nós damos o direito dela de desconfiar. Sim. Ela pode não acreditar, mas daí quanto à idoneidade, à responsabilidade, porque a associação hoje tem política de compliance, tem código de ética, Sim. né? Então, tem estatuto, tem regime. Então, assim, vamos lá, né? Tem consultorias e assessorias muito competentes contratadas. Então, é natural que alguns empresários, né? Porque nós brasileiros, nós somos calorosos. Sim.
nós gostamos de ver, né? Olho no olho, tete a tete. E hoje é uma associação de dimensão nacional. Tem associado em Manaus e em Porto Alegre. Uhum. É. Então você imagina que isso, as pessoas confiarem, é uma decisão delas, ter credibilidade, né, Sim. no projeto. Então, isso é natural. É do amadurecimento do próprio setor. Sim. E nós referenciamos outros setores para eles para mostrar, olha o estágio que é esse pessoal. Mas esse setor que às vezes você referencia, aqueles empresários estão juntos há mais de 50 anos. Já mudou a geração. E um detalhe, o profissionalismo no setor também ajuda nisto. É natural que quando ele vai se profissionalizando, outras gerações, eles vão entendendo a importância tangível daquilo que lhes parece hoje intangível. Sim, sem dúvida. Você está trazendo algumas coisas, eu ia deixar para falar um pouquinho mais para frente, mas ele deu vários ganchos, né? Não tem como não falar agora. Já, o script foi e voltou aqui, o roteiro. Já várias vezes, eu já perdi, já deixei para lá. Não, e até pegando esse gancho, dá para dizer que liderar um setor é como organizar uma festa? Eu posso dizer isso ou não, Gui Zola? Acredito que sim, né? Porque quando você vai elaborar uma associação, como o Zola está colocando, é necessário ter um planejamento, né? Então, para se ter uma festa, é necessário que houvesse todo um planejamento anteriormente construído. Então, comentou do estatuto, enviar os convites para as pessoas, geralmente não são todas que participam, construir a narrativa que será posta, né? Então, isso está até implicado no nome, né? Inclusive na logo da associação, que a logo da associação, ela faz referência às cores da bandeira do Brasil. Então, verde, amarelo Azul. e o azul foi pensado porque é uma associação nacional. Uhum. Então, a logo da Asbraf reflete nacionalmente o que é, né, esse conjunto de associados e tudo mais. Então, assim, sim, nós podemos construir uma associação, é o processo de construir uma festa. Muito bom. E vocês têm chamado todo mundo para ela, né? É interessante porque, pegando o que o Zola tinha falado, a gente está vivendo um mundo hoje, né, digital. Todo mundo está dentro do digital. E aí que vem o ponto, porque eu acho que lá atrás, talvez quando vocês construíram, na cabeça de vocês, eu tenho que estar fisicamente em todos os lugares para fazer com que, de fato, isso seja nacional. Hoje, o digital, ele corta alguns caminhos, né? Embora, óbvio, nada jamais vai substituir a presença física, o olho no olho. Mas a gente sabe que o digital tem criado algumas facilidades. Vocês têm visto isso no trabalho de vocês, ali no dia a dia, na prática? O digital tem sido algo que tem sido um facilitador para vocês nesse sentido? O digital, ele divulga a marca. Sim. O projeto, né? O que nós vivemos na sociedade hoje é um digital fugaz, muito rápido, onde as pessoas, por uma questão de tempo e pessoalidade, elas não se atêm muito aos conteúdos, né? Isso acontece de uma maneira natural, é um processo, faz parte. Então, o digital nos ajuda muito a tornar a associação conhecida do público em geral, das pessoas. Agora, quando você olha para o aspecto assertivo, né, para aquele aspecto que vai direcionar aquilo que seriam os nossos convidados, né, para o evento, né, aqueles que são os chamados, aqueles que estão na lista do planejamento. tá ali. Estão na lista de convidados. Se eles vão vir, a gente ainda não sabe. Essa é uma percepção natural que o digital também chega, mas esse empresário, né, até pelo volume de contatos que eles recebem, eles são muito assediados. Sim. E é natural que, às vezes, a perseverança no digital, no chamar a atenção. Então, nós temos que estar inserido no mundo. Hoje nós participávamos de uma reunião e o Guilherme fez uma ponderação, né? É importante que a comunicação tenha 360 graus.
É importante que nós possamos dar atenção aos meios de conexão, de aproximação, de diálogo, de dar a transparência para a associação. É por isso que hoje, por exemplo, a associação tem na sua base mais de 200 mil clientes, consumidores dessas lojas. Qual é a ideia disso? É fazer com que essas pessoas já tomaram contatos com a marca Asbraf, sendo clientes das lojas. Sim. Então, nós sabemos que elas existem, né? Nós temos na nossa base confeiteiras que são clientes dessas lojas e sabem que a associação existe. Mas elas ainda estão distantes de entender por que ela existe, para que ela existe, qual é a sua missão, qual o seu projeto, qual o seu trabalho, porque elas estão olhando como cliente. Elas não estão olhando como associado, como alguém que percebe essas demandas e sabe do valor de estar próximo de empresários como ele, né? Do que isso significa no dia a dia. O que significa para o empresário poder pegar um telefone e ligar para um amigo e falar, olha, estou passando por essa experiência, como é que foi quando você teve essa experiência? Nós já temos isso dentro da associação hoje. Empresários conversam com empresários, se ajudam mutuamente, se fortalecem. Vocês conseguiram criar esse grupo para unir essas pessoas, então? Conseguimos. É natural que eles conversam entre eles, trocam as suas ideias nos encontros. Então, a associação vai, pouco a pouco, chegando àquilo que nós chamamos o público para o qual ela foi criada. Sim. Que é os lojistas e a indústria, que atende o setor, porque a associação teve um cuidado adicional na sua criação, que às vezes passa desapercebido, né? É uma associação que nasce dentro do varejo, olhando para a indústria e para o serviço, porque ela nasce para o setor. É muito importante entender que um setor, para existir, ele não existe só de varejo. Sim. É porque está tendo um mecanismo para funcionar, né? E uma indústria, para existir, ela precisa do varejo. Então, mais do que a voz do setor, vocês, na verdade, também são a ponte. Sim. Né? Vocês são ponte entre elo, todos esses, um elo, entre todas essas arestas, vamos dizer assim, do setor inteiro, né? Essas partes que compõem o dia a dia. Porque, imagina, para uma loja especializada, como as nossas lojas, que na média tem mais de 18 mil SKUs. Na média, né? Na média. Média. Nós temos associados que têm 40 mil SKUs. Não é um negócio simples de tocar. Não é um negócio simples de tocar. É o controle de estoque. Não, né? vamos pegar um exemplo de festa, né? Balão. Vamos pegar balão. Né? Nós somos consumidores de balão, né? Então, você chega lá na tua festa, teu balão está pronto. Que número de balão que foi usado? Qual as cores qual é a paleta de cores? Quais são os tipos? Tem metalizado? Tem de látex? Como é que você foi trabalhar isso? Então, o consumidor, ele não dimensiona aquilo que o empresário tem que ter na loja dele para atender uma festa, um arco desconstruído de balão. Sim. E a gente não tá falando nem de temas de festa. Não, chegou nem nesse ponto, né? Chegou nesse ponto aí. Você resolve. Vamos supor que nós resolvemos fazer uma festa agora aqui. Tá? Se trouxerem para nós um balão e colocar aqui, vão achar que o podcast é uma festa. Só falta a gente estourar o negócio. E aí, você imagina que o empresário, você gosta do verde, ele gosta do amarelo, ela gosta do azul. E aí? Qual é a paleta de cores que ele tem que ter? Aí um gosta do verde oliva, outro gosta do verde limão, outro gosta do azul celeste, outro gosta do azul turquesa. Como que o empresário... Então, você percebe que o número de itens Vai multiplicando. Eu nem entrei para falar de forminha de ovo de Páscoa. Tem que ser um podcast só desse. Teve, dentro de tudo que vocês já fizeram, e a gente sabe que foram muitas ações, né? Teve alguma que foi, assim, muito impopular
Acho que, assim, no final deu certo, né? Foi essencial depois, né? O público, os associados conseguiram enxergar como essencial, mas que naquele momento ali, vocês falaram, meu Deus, por que a gente fez isso? Já aconteceu isso com vocês? Eu me lembre... que eu tenha me lembrado agora. Acho que não, Acho se não que me não. recordo. Tem uma coisa que nos torna impopular no setor, para muitos. A decisão estratégica tomada na fundação de não sermos um clube de compra. Todos perguntam, né? Por que foi uma decisão estratégica? E uma decisão, na minha opinião, das mais acertadas, olhando-se para uma associação. Porque os valores de uma associação são muito complexos e diferentes de um clube de compra. Sim. Uma associação não está só voltada para o negócio, ela está voltada para os empresários, né? Ela está voltada para o ambiente de saudabilidade da empresa, ela está voltada para a representatividade do setor. Comprar e vender é essencial. Só que nós estamos num país de tamanhos continentais, de diferenças tributárias imensas. Sim. Então, é natural que muitos querem se unir para comprar. E aí você quer ter uma relação com a indústria, não é de investimento, não é de negócio, não é da construção e de realização. É de relacionamento, né? Não é de relacionamento, não é de projeto. É uma relação simplesmente comercial. Sim. Então, quando você toma a decisão de não ser um clube de compra, como a Asbraf tomou na sua fundação, né? Eu me lembro muito bem que nós estávamos nascendo, chegou um empresário, não, estamos juntos, vou entrar, vamos nos unir para comprar junto, fazer pressão. Não, peraí, vamos explicar de novo. Por quê? Porque essa é a cultura do negócio tradicional. Eu entendo que nós caminhamos para um negócio atual, inovador, num projeto de ganhar todos no negócio, de todos poderem ter resultado. Não existe negócio que pare de pé sem resultado. Você, na condição de consumidor, tem que saber que uma empresa saudável, ela tem que ter resultado. É difícil o consumidor pautar a sua compra única e exclusivamente olhando pelo desconto. Ele tem que pautar a sua compra olhando para uma relação com o seu fornecedor, com o supermercado, com a loja de festa. Ele tem que chegar e ter esse olhar. É claro que ver preço, analisar, faz do mundo. Mas nós precisamos caminhar para isso. Então, quando a Asbraf toma essa decisão, eu diria para você que se nós tivéssemos concordado, tivéssemos seguido de outro caminho, eu me atreveria a dizer que a Asbraf não teria chegado onde ela chegou até hoje. Porque é uma decisão consensual, uma decisão pensada, uma decisão de desenvolvimento. Então, eu diria que, respondendo... Sim, o fato se encaixa muito bem. Respondendo, não sermos clube de compra e não nos arrependemos. E quem entrou na associação entendeu isso hoje. Quem está, hoje fala assim, peraí, eu estou num ambiente diferente. Negócio existe. É do dia a dia. Comprar e vender é do dia a dia. Quem comprar exigir uma condição, isso é do dia a dia, mas você está cuidando do teu olhar, né? O teu portfólio de produtos que atende o teu cliente, às vezes não é o mesmo portfólio dele. Sim. O seu mix de negócio não é o mesmo dele, apesar de terem o mesmo fornecedor. Sim. Essas situações, a Asbraf não se arrepende de ter escolhido o caminho de não ser clube de compra. Apesar que a pressão para isso é grande. É sempre grande e constante, né? Não para. Você sabe que eu gosto muito desse posicionamento de vocês, porque eu enxergo assim, se você tem um negócio, você acha que a sua principal ferramenta, a sua maior força vai estar dentro do preço, vai estar, seja no valor de compra, ou no seu valor de venda, no seu desconto, você já começou errado, né? Porque tudo bem, né, que no dia a dia o comprador está sempre buscando ofertas e tudo mais, mas você precisa entender e dar valor de fato para o seu produto. E ali dentro da Asbraf, eu enxergo muito mais valor
em tudo que vocês entregam, seja nos aprendizados, seja nos dados, seja, enfim, nessa coisa de estar todos juntos, entendendo e conversando. E nesse momento de troca, a gente começou, né, o episódio falando da pandemia, que foi um momento ali que eu vejo como crucial, onde as pessoas se viram muito... Caramba, quantas lojas fecharam, né, nesse momento? Todas. Todas fecharam. E assim, como que deve ter sido, né, nesse momento para dar continuidade? Eu queria muito como que vocês sobrevive, né? Como é que se fortalece, né? Porque a Asbraf teve um papel importante nisso. Você imagina que a Asbraf era uma jovem associação, ela tinha menos associados do que ela tem hoje. Ela estava surgindo. A pandemia vai tomar corpo e vai se tornar um fato em março, março de 2020. Uhum. Sim. Todas as lojas, na sua imensa maioria, foram fechadas. Nas vésperas da Páscoa, que é um dos principais eventos de negócio da associação. É o Natal, né? É um Natal. E todos estocados. E as portas foram fechadas. O empresário, no primeiro momento, a associação, ficou todo mundo atônito. Passado o impacto, vamos nos movimentar. Vamos buscar alternativas para abrir as lojas, mostrar a essenciabilidade. A nossa assessoria jurídica trabalhou exaustivamente, né? Eram contatos com vigilâncias de prefeitura, explicando. Foram meses assim de muita apreensão, de muito trabalho, muito diálogo, de muita conversa entre os empresários e pouco a pouco foram um fortalecendo o outro, um trocando impressão com quem estava, ajudando, buscando as alternativas para poder abrir, mesmo que se fosse à distância, com a pessoa lá longe, para poder sobreviver. Eu me lembro muito de várias cenas, várias, porque eu punha a máscara e ia nas lojas, encontrar o empresário. Olha, vamos lá, o que é associação? Estamos aqui. Um empresário, sério, ele me entregou uma pilha de boleto desse tamanho. Meu Deus. Sério, isso aqui. Ele falou, Zola, o que eu faço? Eu tenho isso, não estou vendendo, eu tenho isso aqui tudo para pagar. O que eu faço? Eu falei para ele, toca a vida para frente, um dia de cada vez. Respira, porque não vai te faltar apoio da indústria. Nós falamos com presidentes de empresas. Olha, e houve por parte do setor uma solidariedade significativa. Todo mundo se ajudou, todo mundo fez o que pôde. Eu me lembro de ter falado com presidentes de empresas. E aí começar o processo de transformação. O nosso setor foi o último a respirar. Teve setores que na pandemia prosperaram significativamente, sim, porque eram a única condição de negócio. Mas o nosso setor também cresceu na pandemia, passadas as crises iniciais. Porque houve uma mudança do comportamento do consumidor que se arrasta até hoje. As festas não deixaram de existir, mas ficaram familiares. Sim, dentro de casa. Menores, né? Menores. Elas começaram a ter outra proporção, né? Então, isso tudo vem até hoje num processo de transformação e de adaptação. Passados os impactos, que não foram poucos, o setor foi criando alternativas, nós criamos campanhas. Eu me lembro de um diretor de uma empresa, de uma indústria alimentícia, que ele tinha estoque guardado, que não conseguia vender porque ele não sabia. Nós fizemos uma campanha que demos condições para usar, ele deu condição, a Asbraf estimulou isso para sócios e não sócios, porque nós trabalhamos para o setor. Ser sócio é uma decisão do lojista, mas a Asbraf, independente dele acreditar em nós, nós acreditamos no setor e trabalhamos para o setor, porque entendemos que um setor é feito da força de todos, mesmo que alguns ainda estejam guardando a sua força ao invés de somar. Então, nós trabalhamos, criamos condições para todos, conversamos com a indústria, olhando sempre para o
setor. É claro que em determinadas situações nós colocamos para os nossos associados um up, que aí só sendo sócio para saber. Não vamos contar. Não tem spoiler. Mas é o que a gente tira disso de lição aqui de fato, né? Quando falta previsibilidade, no final das contas, o que sustenta é óbvio, né? A estrutura que você tem, né? O que você já deixou de lastro lá atrás. Mas você ter apoio, você tá com as pessoas certas no momento certo é o que faz diferença. E não só para o setor de festas, mas para todos os setores, né? Acho que isso é uma lição que a pandemia deixa para todos os empresários, né? Você, de fato, estar associado a boas pessoas, estar com bons relacionamentos, né? E boas estruturas relacionais ali, fez toda a diferença para muita gente, né? Equilibrar o coletivo, né? O ideal coletivo com os interesses individuais, né? Porque todo mundo tem seu Exato. interesse, né? Querendo ou não. Mas e o coletivo? E o ideal, né? E esse planejamento, aonde que fica? Você citou um exemplo muito bom e prático, né? Fala, não, você não é associado, mas você também tem, né? Vamos ajudar o nosso parceiro. Porque a indústria é associada. A indústria nos apoia. Por que a indústria nos dá um voto de confiança? Pela maneira como a associação se posiciona eticamente. Primeiro, né? São valores dos quais não abrimos mão. Então, essa postura ética faz da indústria, dos fornecedores, confiarem na associação. E nós falamos para eles da relevância do setor. Mesmo que eles tenham os seus grupos de clientes, tenham as suas formas, mas a associação procura trazer uma imagem setorial. É lógico que hoje, estatisticamente, você tem um número de representatividade para dados setoriais. Mas uma associação que quer e trabalha para representar um setor, ela tem que ter a condição e a capacidade de olhar para o todo. E isso a Asbraf tem feito nos últimos tempos, e fez na pandemia, e fará em outras situações olhar para o setor. Agora, as informações, os conteúdos que nós geramos, que não são poucos, né? Isso tudo aí é só para sócio. O que a gente vê na rede social é só a pontinha do iceberg, né? Sim. Só quem tá dentro realmente sabe que... É o spoiler, né? É um spoiler. Inclusive, né, Zola, como vocês comentaram da pandemia, inclusive foi durante a pandemia que a Asbraf desenvolveu uma campanha, né, que ela acontece até hoje, que é a sua festa premiada. A primeira edição dessa campanha foi no final de 2020, né, num período que tinha encerrado a primeira onda, encerrado entre largas aspas, né, mas tinha passado a primeira onda da Covid. Os estabelecimentos voltaram a abrir, mesmo que parcialmente, e a Asbraf pensou, o que nós podemos fazer para potencializar o lojista, né, e mobilizar a cadeia como um todo. Então, nós construímos uma campanha que chama Sua Festa Premiada, onde quem é premiado é o cliente do nosso associado. Então, esse cliente ele vai até a loja, gasta um valor, recebe um número da sorte e concorre a prêmios. Mas, para essa campanha existir, é necessário mobilizar toda a cadeia, porque ela tem um investimento, né? Então, a Asbraf contatou indústrias, e a primeira edição teve 3 indústrias patrocinadoras. Tivemos 94 mil raspinhas distribuídas, 26 lojas participantes, conseguimos distribuir 3 prêmios por loja, e hoje, né, em 2025, nós estamos na 6ª edição da campanha. Que está acontecendo agora, né? Está acontecendo agora. Está prestes a ter o sorteio do carro, que é o último sorteio da campanha. Semana passada sorteamos a moto. Legal. E esse ano, né, comparando com esses números iniciais que a gente falou da primeira edição, a gente hoje tem 13 indústrias patrocinadoras. Nós estamos com 200 mil clientes cadastrados. Legal. Mais de 1.400.000 raspinhas cadastradas, distribuídas passa de 3 milhões. Muito bom. E a gente estima que ela, só nesse ano, só até hoje, né, mobilizou mais de 100 milhões de reais nos pontos de vendas associados. Cara, muito Algo bom. que começou lá atrás, numa pandemia, né? Porque são em momentos como esse
né? De preocupação, né? São situações limites, né? Que faz surgirem grandes ideias. E essa foi uma ideia que surgiu dentro da associação. Na dor, né? Na necessidade, né? E interessante esse ponto, porque o associado ou não associado, né? Com certeza o não associado não está na sua festa premiada, mas o propriamente até às vezes o associado que não está fechando os olhos pro próprio setor, né? Porque a gente está falando de números aqui, né? Sim. Então, É natural que as pessoas vão compreendendo os propósitos aos poucos. É natural que elas vão entendendo, né? Eu vejo que até mesmo dentro dos associados, cada associado, ao seu tempo, ao seu jeito, vai despertando, vai percebendo, né? Vai dando votos de confiança, vai se envolvendo mais, vai colaborando. Então, o que eu vejo é isso. Agora, quem não é sócio, né, que não entra no projeto, ele tem etapas a cumprir. Eu falo para todos que entram, falo, conviva com a associação 1 ano. Se depois de 1 ano você entender que ela não está legal, isso aqui não tem plano de fidelidade. Você não está assinando um contrato de fidelidade, né? Você está assinando um termo de trabalho e compromisso com você, com o teu setor, com as lojas, com aquilo que faz o seu negócio todo dia. Então, assim, fica 1 ano. Se você vê que isso não está te acrescentando, não tem importância. Então, o que nos deixa feliz, né? Animados, motivados, é que nós começamos lá com um grupo de 18. Né? E hoje é um grupo muito maior de lojas participantes da associação. E aí, aqueles que estão... Teve lojista que entrou e saiu, claro. sim. Inevitável. Mas a imensa maioria ficou. Então, mostra que o trabalho, estão percebendo o valor. Essa manutenção é importante, né, Zola? Querendo ou não, é uma recorrência. E tem a questão dos novos, né? Também é o pessoal que vai chegando, que você falou, que é a base da confiança, né? Você usou essa palavra várias vezes. E querendo ou não, né, vai juntando esse 360. Sim. E na hora que você vê, você está atingindo todo mundo de alguma forma. Ainda não entrou. E a gente pode falar que hoje a associação tem um lead time? Não tem um lead time, tem. Porque tem associado que provavelmente, acho que o Gui relatou uma vez, que lá do começo foi, né? Sim. Foi agora, esse ano. Então, né, é interessante, né? Uma coisa que está acontecendo na associação, que para mim é um dos pontos fortes, são associados convidando os pares. Ele está na associação, mas por que você não está? Legal. Eles se encontram, às vezes, em eventos de indústrias, em feiras. Eu tô. Pode vir. Vem que você não vai... Vem participar. Então, quando você chega... nós temos indústrias apoiadoras, aonde os líderes dessas empresas, diretores, perguntam para os clientes, por que você não entrou na associação ainda? Muito bom. A SBRAF, na verdade, ela vem para provar que a gestão ela não é sobre ter controle, né? Não. É, de fato, sobre ter clareza. Sim. Quando as pessoas conseguem ter a clareza sobre o que está acontecendo no setor, com tudo... Quer dizer, vocês conseguiram fazer com que as pessoas entendessem o porquê. Eu acho que é esse que é o fio da meada, né? Quando eles conseguiram definitivamente entender o porquê da existência da associação, o porquê que isso é tão importante para o mercado, aí eles começam automaticamente, é natural, você indicar outras pessoas, você querer que outras pessoas estejam fazendo parte daquilo. Até porque eles entenderam que quanto mais pessoas estiverem dentro desse círculo, melhor. Sim. E mais força vocês vão ter cada vez mais. Muito legal. Olhando, assim, para o futuro, né, agora, assim, né, esse momento... A gente falou muito do passado, do quanto vocês já foram, né, já tiveram essa força, do quanto vocês ainda são essa força. Mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento agora que o mercado está virando, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo agora o momento da maior revolução da história. A gente já passou por vários outros momentos lá atrás, mas esse agora é muito interessante, porque a gente não está mudando só a forma como a gente compra, né? Ou como a gente, enfim, se comunica. A gente está mudando tudo. É o pós-pandemia, né?
E mais do que pós a pandemia. A gente está entrando agora com a inteligência artificial no meio da história. E aí, a gente está lidando com algo que... Na pandemia, a gente lidou com a doença que a gente nunca tinha visto, né? O medo da morte, o medo de se perder tudo, a instabilidade econômica. Mas agora entra um novo jogo que muitas pessoas ainda não sabem jogar. A gente está vendo máquinas falar pela gente, software ser muito mais inteligente do que a gente, enquanto ainda tem pessoas que ainda não estão sabendo mexer no celular. Tem várias pessoas pelo Brasil. É porque a gente vive dentro de uma bolha, e nessa bolha a gente sempre vê pessoas que estão ali, né, na tecnologia. Mas tem pessoas que estão muito fora disso. Como é que vocês têm lidado com essa visão assim de futuro? Entender que tem associado pelo Brasil, que ainda está distante do digital, ainda não tem nem dentro da sua loja um ponto de visibilidade no digital, você só consegue ter acesso à loja se você for até ela. Mas num mundo onde a gente sabe que daqui a 1 ano, eu acho até que menos, a coisa vai estar num nível que você não vai existir negócio, né? Se você não tiver ali, respirando essa tecnologia. Como é que vocês têm lidado com isso? Por mais que a inteligência consiga prever as coisas, né, ou dar sinais, e essa inteligência artificial, né, contestado esse nome por alguns, né? O próprio nome diz, né? O próprio nome diz. Né? Não precisa. Nós acreditamos que é preciso que o empresário esteja atento a tudo que vai surgindo no caminho dele. Mas é preciso que cada um conheça o seu eixo de filosófico, o seu eixo de negócio. O como ele consegue se ajustar a isso de forma natural, sem ser de forma obrigatória, pressionado. Só seguindo a manada, Só né? seguindo a manada. Eu acho muito importante nós achamos muito importante que tudo existe, você tem que estar atento a tudo. Uhum. Qual é o papel da associação? Deixar os associados inteirados de tudo. Tanto que nós temos um newsletter que se chama Digital. Toda semana eles estão recebendo informações do digital regularmente. Qual é a proposta? Conteúdo. Deixando-os muito à vontade, porque a relação humana, que é um dos pontos fortes, quando você faz uma festa, você não faz uma festa com o computador. Você quer pessoas na sua festa. O digital fez uma coisa. Você lembra? Vocês vão se lembrar, possivelmente, né? Não sei. Vamos. Lembra do convitinho de festa? Sim. Sim, O claro. digital acabou com o convitinho de Acabou. festa. Não tem mais convitinho de festa. Você não acha? Eu estou dando um exemplo, né, de algo que... Nossa, e agora, inclusive, eu recebi essa semana um convite, que veio o convite, aí veio embaixo o link para sugestão de presente, aí você clica e você já clica no site que tem para você comprar o presente. Casamento, Nossa! Você percebeu? Opções de loja. Muito bom. E um vídeo personalizado para cada persona do... Percebe o estágio em que as coisas... Mas Sim. assim, mas ainda existem pessoas. Sim. E a festa, ela tem uma particularidade, que às vezes passa desapercebida, que Rafael, Guilherme e eu não entendemos. A Luísa entende. Geralmente, quem organiza a festa é a mulher. Sim. E a mulher é sensorial. Ela quer ver, ela quer perceber. Então, nós acreditamos que esse mundo, você tem que se comunicar, tornar a comunicação no ritmo do que ela está disponível hoje. Mas ter o cuidado de manter o ambiente de loja devidamente organizado, a loja com atendimento, com atenção, porque você está lidando com pessoas. Sim. A pessoa pode escolher comprar um pratinho amarelo, ouro, tal, mas a festa dela não vai ter só o pratinho. Vai ter o garfo, vai ter o copo, vai ter a decoração, vai ter o balão, vai ter uma série de outros itens. Ela pode até comprar pelos canais digitais, mas ela tem que buscar inspiração, ela tem que ter isso. Então, a loja, ela vai ter hoje mais uma oportunidade de negócio. Diferentemente do que muitos pensam, que é a oportunidade que é uma oportunidade que vai se sobrepor às outras. Não. Ela vai se encaixar com todas as outras. E eu vou falar uma coisa que é inteligência artificial. Eu escutei outro dia de um pesquisador. A inteligência artificial tem dificuldade que é a mesma que eu tenho e você tem. Todos nós que estamos aqui conversamos temos.
lidar com o futuro. Ela trabalha com base de conhecimento atual. Mas e o futuro? Como será? O que vai? Nós vamos ter análises, tendências, significados. Como será? Eu dou um exemplo muito simples, recente. Vou dar 2. Lembram quando veio o filme da Barbie? Sim. Aquilo foi um boom, não foi? Sim. Foi uma revolução. Aquilo ia ser, né? Algo histórico. Todo mundo começou a vestir rosa, geração, assistir o filme da Barbie. Todo aquele sonho que todo mundo tinha do que era, a hora que assistiu o filme... Morreu. É o hype, né? Então, o que acontece? A inteligência artificial ia prever que o povo ia assistir o filme. Não esquece. Ela trabalha com informações atuais e as informações atuais te ajudam a ter previsibilidade. Outro tema recente, Morango do Amor. Ah, esse é bom, hein? Não. Pensa bem em algo que explodiu. Quem ia prever isto? Então, assim, nós vivemos hoje de intensidades. E essas intensidades, por melhor que o empresário se prepare, que a indústria se prepare... Para vocês terem uma ideia do que foi esse Morango do Amor, eu conversei com o dono de uma indústria. Ele não tinha mais corante vermelho para vender. Aí ele teve que ir para a rede social e ensinar a fazer o vermelho. Então, nós lidamos com estas situações que é uma característica do consumidor atual, que é desse efeito manada. Mas a inteligência artificial é essencial na análise, na tomada de decisão, na leitura do que está acontecendo, na capacidade de ter um relatório e uma visão mais ampla da sua loja, das categorias, dos itens que mais giram, de quanto está no seu estoque, quanto isto custa. Então, trabalhar a inteligência artificial como alguém que resume, te dá sinais para que você tome melhores decisões. É um assistente estratégico, né? É um facilitador, né? Encurta caminho ali. Só tem receio de substituições. E não é isso que Não. Ai, vai me substituir, não vai existir mais isso, aquilo. Não, e não dá para esquecer. Imagina um podcast com inteligência artificial. Quem que aguenta? Não, existe, viu? Existe, real. Inclusive, assim que a gente fez aquela... A gente tem um setor dentro da empresa que é só de inteligência artificial, só para desenvolvimento. Então, quando o cliente entra e tem alguma dificuldade, tá, algum bloqueio, a gente pega, vamos analisar esse problema, vamos ver se dá para a gente resolver em tal setor. Aí, a primeira coisa que o rapaz, quando a gente contratou, né, ele veio ver, vou te mostrar uma coisa agora que você vai ficar maluca. Eu falei, o que foi que ele me mandou? Daqui a pouco, um podcast, 2 pessoas, e assim, com um estilo falando bem carioca, que eu acho que ele fez bem pra mim mesmo. Um estilão bem carioca falando, aí com uma outra mulher meio paulista falando. Essas pessoas não existem. Essas pessoas... Eu falei, cara, legal, mas... Aí eu falei, mas qual seria o sentido, né? De eu ficar assistindo um podcast de inteligência artificial? Porque o legal do podcast é justamente você ter aquela interação humana, você escutar experiências que aconteceram. Para mim, pelo menos, o que conta muito é escutar a experiência, a história da pessoa, né? O que a pessoa já viveu e tal. Porque senão eu abro um livro e eu vou ler esse livro, e eu vou botar um e-book para escutar, que seja, e aí faz muito mais sentido para mim, né? Porque é o que a Zola falou, a relação humana, ela jamais vai ser substituída. Eu concordo com você, eu acho que a gente não pode pensar na tecnologia como algo que veio para substituir. Então, eu não vou fechar a minha loja porque eu vou abrir um e-commerce, mas talvez abrir um e-commerce e manter a minha loja e ter as 2 oportunidades. Estar dentro do digital para quem gosta do digital, estar no digital para ser um facilitador, para aquela pessoa que não tem como ter mobilidade, para aquela pessoa que não tem o tempo de ir, mas, ao mesmo tempo, tá ali, olha, eu estou construindo. E mais, mostrar no digital o que acontece no físico. Sim. Que é aí que você, de fato, gera conexão, né? Que você consegue, olha, existem humanos aqui, a gente está construindo alguma coisa. E pensar na inteligência artificial como, de fato, algo para encurtar os caminhos. Sim, quando a gente fala em loja especializada, tem um atendimento especializado. Com certeza. E como nós vamos fazer isso num e-commerce? É possível? É possível. Mas as complexidades são muito maiores. E mesmo no e-commerce, como é que eu vou chegar e falar, não, ó, o amarelo é esse. Sendo que já tem comprovação que a foto
ela não diferente. reflete necessariamente a cor. É. Então, até aproximando do comentário do Zola, algo que acontece hoje, né? A gente vai comprar um tênis. Fala, não, legal. Só que você compra o tênis sem antes ir lá na loja experimentar o tênis. É. Então, é algo dos canais que eles convivem em conjunto. A importância é, mesmo quando a gente olha para as Asbraf, é estar em todos os canais. Sim. E poder atender esse cliente das formas mais diversas possível. Por exemplo, quando a gente olha para a inteligência artificial, tem lojistas do segmento já. No WhatsApp dele, ele colocou uma inteligência artificial. Então, chega uma confeiteira, uma pessoa, uma cliente. Pô, quero fazer um bolo de cenoura. Automaticamente, a inteligência artificial, ela mostra tudo que vai na receita do bolo de cenoura e pergunta se já quer que monta no carrinho dela. Então, é pensar as ferramentas que tem disponíveis da mesma forma da forma que ela pode te atender melhor. Muito né? bom. É um facilitador. É isso aí. E vocês, estando com essa visão, estando nesses lugares todos, nesses canais todos que você falou, é uma forma deles se inspirarem também, né? Sim. Porque vocês, acredito que tudo que vocês fazem acaba sendo muito referência para todos eles, né? Então, acho que acaba que vocês carregam aí um legado com vocês, né? Nós colocamos para eles as informações. O papel da associação é estar muito atenta à dinâmica dos conteúdos, porque esse empresário ele não tem tempo. Uma coisa do nosso setor, e eu acredito que é de mais setores... De todo empresário. Assim, os nossos empresários, eles são familiares. As nossas empresas, os donos compram, atendem, organizam loja. Então, eles estão tão envolvidos com a dinâmica do dia a dia que para ele parar, se a informação já chegar filtrada, levando os conteúdos, nós enviamos. Então, qual é o papel da associação? Estar atenta a todas as movimentações, as atualizações, selecionar esses conteúdos e enviar. Nós temos um newsletter de indústria, tem newsletter de varejo, tem comunicado jurídico, tem comunicado tributário, tem uma série de informações que vão chegando para eles. Aí, qual é o nosso papel? Fazer isto, deixando cada empresário ciente, né, de que esse conteúdo está lá. Como ele vai trabalhar esse conteúdo, se ele vai para lá parar para ler, se ele tiver 15 minutos, ele se atualiza de tudo. Sim. Tá pronto, mas depende dele parar e falar, olha, eu vou me inteirar, porque a associação seleciona a notícia, seleciona a informação, a fonte, a origem, não entrega, tá. Mastigadinho. Pronto, tá aqui. Pensa, agora você se inteira do que como você vai fazer. Que nem o comunicado jurídico que nós estamos enviando recentemente, deixando todo mundo ciente de uma nova decisão que foi tomada da Justiça do Trabalho sobre uma situação que envolve o funcionário afastado por motivo de saúde. Tem uma nova jurisprudência. Eu estou contando para ele. Né? Mas é um assunto, todo mundo que tem funcionário sabe que você pode ter gente afastada por doença, você pode ter problemas. Então, qual é o papel da associação? Comunicar. Ó, tem aqui conteúdo. Nós paramos aí, é claro que se o associado quer bater um papo, quer conversar, e muito importante para nós é indicar com quem ele conversar. Né? Então, por exemplo, eu quero conversar sobre marketing digital. Nós não somos especialistas em marketing digital, nós vamos fazer a ponte para que ele fale com pessoas especializadas sobre, eu quero falar sobre tributário. Vamos fazer a ponte para que ele fale com pessoas especializadas em tributário, e assim sucessivamente. Inclusive, a associação tem um papel importante nos seus eventos, né, como a gente vai ter agora o 5º Congresso da Asbraf, de levar conteúdos que desrespeitem ao dia a dia do lojista. Então, nós teremos uma palestra sobre inteligência artificial. Ó, spoiler. Teremos uma palestra sobre reforma tributária. Então, são coisas do íntimo do dia a dia do lojista. Né? E além dos eventos, a gente também tem treinamentos. A gente tem uma parceria muito forte com o Sebrae, que é para levar treinamento para o lojista. Né? Da mesma forma que a gente
produz esses conteúdos já separados para o lojista, é a mesma coisa nos treinamentos. Porque, assim, a internet dá um acesso muito grande para nós a vários conteúdos. Mas qual conteúdo diz respeito do nosso setor necessariamente? Uhum. Então, a gente constrói esse conteúdo junto com o Sebrae. Falou, ó, vem cá, vem conhecer o universo da loja. Para, a partir daí, mostrar as ferramentas e os conteúdos, né? A teoria que ele pode aplicar na loja dele. Faz toda a diferença, né? Porque você escutar um conteúdo, nem você falou, uma palestra de inteligência artificial especificamente para aquele setor, ou seja, exatamente o que você já vai fazer. E não você escutar de forma genérica e você ter que pensar em soluções. Não, você já vai escutar soluções que já são executadas, que já acontecem, já são direcionadas para você. Você só vai escolher exatamente o que você vai fazer, entender qual é o seu gargalo e já conseguir aplicar. É o realismo, né? Até para falar de IA, a gente tem que pegar os dados e o dia a dia, né? Não pode só simplesmente chegar lá, abre o ChatGPT aqui, pessoal, e vamos ver o que acontece. Não tem como, não tem como. Não é tão... Parece simples. Né? Mas está distante de ser. Não, inclusive, né, a gente fala tanto em dados, né? A gente tem muitos dados na internet. Mas e os dados do seu segmento? E o que é real, né, também, né? Sim. Que tem muita informação na internet, Sim. inclusive vinda da inteligência artificial, que se você não parar, estudar, deixa eu ver aqui, confrontar até um IA com outra para entender se aquilo ali é real mesmo ou se está vindo alguma informação só que quer te agradar, é complicado mesmo. Então, até a ter uma pergunta, fonte às vezes, certa. é errada, né? Ou ele considera errada, e aí a gente tem o hábito de, às vezes, não responder a própria IA, né? Porque a gente tem... Até escutei uma palestra esses dias que a IA vai lá, você faz uma pesquisa e ela lança. Você não ficou satisfeito com aquilo. Só que simplesmente você fecha ela. E aí ela subentende que ela está certa. Uhum. Que o que ela respondeu tá tudo certo. E na verdade não, tem que ir lá responder. Fala, não, tá errado, não foi isso que eu perguntei, tem que questionar. Você tem que conversar. Então até para IA, você tem que questionar, você tem que falar com ela, não tem como. Exato. A gente está aqui com o Gui, e aí, para quem não sabe, né, o Gui é filho do Zola, e aí a gente já enxerga uma nova geração sentando à mesa, né, participando, começando a participar ali do desenvolvimento, e a gente está falando de futuro. Então, quando vocês olham hoje para os associados de vocês, né, para essas empresas, o Zola falou que tem empresas que já têm 40, 50 anos de loja, vocês já começam a ver essa nova geração chegando e como que elas encaram a associação em si, esse movimento de vocês? Você sente que é mais fácil ou mais difícil, assim, quando você tem que lidar? Eu digo que a gente está numa transição. Sim. Né? Então, a gente está numa passagem da primeira para a segunda geração. E quando a gente olha para algumas lojas e algumas indústrias, da segunda para a terceira geração. A gente está falando de empresas de 80 anos. É verdade. E... assim, eu percebo que conversar, né, quando eu sou uma pessoa mais jovem, eu converso com lojistas mais jovens ou com os filhos dos lojistas, o diálogo, ele acontece de uma forma mais dinâmica, né? Porque nós estamos falando a partir do mesmo ponto, vamos colocar assim, que é ter nascido nos anos 2000, 1990 ali. Tá novinho, hein? Então, o diálogo, ele acontece de uma forma mais... Flui melhor. E quando a gente olha para o público, né, que é a raiz do negócio, aí eu percebo que o Zola, né, ele flui melhor. Então, quando a gente olha para a associação, né, eu pelo menos, né, a partir de uma perspectiva muito pessoal, eu acho que essa união de duas gerações e duas pessoas de idades diferentes, que enxergam um mundo diferentes, mas tem muitas coisas que são juntas, principalmente sobre valores. Sim. É algo que fortalece muito, né? Então, o que a gente vê no ambiente de loja acontece também no ambiente da associação. Eu acho que isso gera muita potência, que não é só um discurso, né? Ele está marcado na própria raiz da associação que representa ele. Sim.
Eles conseguem ver na prática, né? A coisa acontecendo. O que está acontecendo com eles também acontecer com vocês e eles acompanharem isso. Isso dá mais credibilidade ainda, né? Mais confiança. Porque está para acontecer ou já está acontecendo com eles. É um dos grandes desafios que está posto não só para o nosso setor, mas para muitos. Eu converso com empresários de vários setores, às vezes. É essa sucessão. A sucessão tanto é que surgiram consultorias especializadas, uma série de empresas. Isso chegou na indústria, chegou no varejo, chegou nos serviços, né? Nos serviços, então, você tem vários estágios, né? Porque conhecimento não é algo que você, às vezes, consegue transmitir e passar, né? Então, o nosso setor também enfrenta os desafios da sucessão. Tem coisa que só a experiência que resolve, né? E assim, e isso está posto. Existe. Tem alguns que já estão na segunda geração, estão caminhando muito bem. Tem outros que ainda estão na primeira geração. Tem outros que pensam em profissionalização, caminhar para outros formatos. Mas como é um setor que tem traços muito peculiares, é difícil você encontrar profissionais Especializados. que tenham essa vivência para você poder fazer esse delegar, né? Você delegar um varejo, delegar uma loja, delegar um pensamento estratégico de movimento, de pensamento, é algo meio sensível de ser feito. Sim. Então, a Asbraf, ela retrata na sua gestão o pensamento do setor, que é esse pensamento de construção tá naturalmente uma sucessão vir trabalhando para isto, mas também o nosso lojista, eu percebo muito conversando com vários, eles têm essa preocupação. Ela está posta, ela existe, é real, né? Porque ele olha para a família, né? E quando você olha para a família, nem sempre a família tem os mesmos projetos, os mesmos sonhos. A gente está falando de gerações completamente diferentes. E aí, o que acontece? A visão é muito diferente. É muito diferente. E aí, ele olha para lá, ele olha para o lado, ele fica... Porque, geralmente, as grandes corporações já se profissionalizaram, a família foi para um conselho e acabou. E as empresas seguem seu ritmo. O nosso setor, como eu te disse, é um jovem setor. É um setor familiar, ele tem situações muito naturais dele. Então, hoje é um desafio para alguns empresários. Olha, tem outros que conseguiram, as famílias estão integradas no projeto. Tem outros que as famílias estão se estruturando, mas é algo que o setor tem que trabalhar e tem muitos empresários pensando nisso. Como suceder? Como que esse negócio vai existir daqui 25 anos? Até porque não será o mesmo negócio, eu tenho certeza. Será o mesmo setor, mas terá novas características, porque as transformações são naturais, né? Isso é do dia a dia. Mas como é que você mantém essa marca ao longo do tempo? Sim. São perguntas que têm que ser feitas, né? Às vezes nem tão 25 anos, pode ser até 10, 5, né? Dependendo, às vezes, até da particularidade né? Então, é um setor que, como todos, e por ser mais jovem que outros, ele tem experiências que ele ainda vai passar. Sim. Não tem como pular, né? Não tem. São etapas Não que você tem, pula. não tem. São situações que, por mais que você teorize, a hora que o empresário está envolto à realidade de ter, ele fica pensativo, é um assunto que tem que se tratar. É uma nova experiência essa sucessão para quem vai passar por ela. Eu acho que vai ser o tipo de sucessão mais difícil que a gente vai passar. De todas as gerações, né, que tiveram que suceder uma cadeira, eu ainda acho que essa vai ser a mais difícil, porque a gente está vendo uma diferença de cabeça nas gerações muito grande. Rotina, hábito, tudo. O nosso setor enfrenta, por exemplo, olha que coisa interessante, ele é tão integrado com o Brasil que ele enfrenta, como o varejo brasileiro enfrenta, o problema da mão de obra. Sim? Sim, com certeza. O varejo tem horários próprios. Sim.
vem uma geração aí não disposta a trabalhar em alguns horários. Ou até dias, né? Porque tem formato híbrido, né? E aí, para esse tipo de... E aí você vê quantos desafios geracionais estão vindo nesse contexto todo. E às vezes as pessoas tentam simplificar isso. Não, vai ser 6x1. Não é 6x1, 4x2. Não é sobre isso. É sobre outra situação que precisa parar e pensar. Então, é isso que a geração que chega, ela chega com um olhar. Agora, tem quem construiu, que passou pela dor, pela experiência, pelas perdas, né? Por tudo aquilo, tem um valor diferente de quem veio num outro momento. Tem, é normal. Ela passou por aquilo, ela tem aquela experiência, ela sabe do que ela teve que abrir mão. Sim. Né? E nós somos muito de uma geração, eu me lembro de algumas falas, né? Muito interessantes de outros tempos, acho que vocês já até escutaram isso também, que as pessoas às vezes falavam assim, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Sim. Tá tudo certo. É isso aí mesmo, não vai mesmo. Não tem como passar a mesma coisa. É uma lógica. É uma lógica, só que essa experiência que ele vai passar vai trazer naturalmente a sua forma de ver. Sim, Não, é razoável, mas as pessoas não lidam com isso. Tem dificuldade para lidar. Isso daí uma importância muito grande, né, que inclusive é algo que a gente fala nos nossos conteúdos que a gente divulga, de criar ambientes onde se compartilha isso. Porque não tem como uma pessoa chegar próxima de sentir algo se ela não saber que aquele algo existe, que aconteceu. Então, daí a importância de compartilhar histórias, compartilhar situações. Porque, às vezes, o cara tá... Por exemplo, um exemplo hipotético, a transição aconteceu. Aí, às vezes, o jovem, né? O jovem empresário, a segunda geração, ela tá passando por uma situação e fala, putz, eu acho que meu pai já passou por isso, ou minha mãe já passou por isso. Sim, sim. E aí, a partir disso, ele vai ter mais ferramentas, mais conteúdos, mais conhecimentos para talvez passar de uma forma diferente. Eu acho que você adiar a sucessão é a pior coisa que você pode fazer. Eu admiro muito essa sincronia de vocês dois, um trabalho muito legal. Inclusive tem o Alê também, né? Mandar um abraço para o Alê. Exatamente. Faltou o Alê. São dois filhos acompanhando. E aí, não, é porque eu acho legal, porque você ainda está muito ativo, você ainda está muito presente, enquanto os meninos estão ali já com você, te acompanhando e entendendo o teu estilo de trabalho, a tua visão, que muitas vezes, imagino eu, que deve ser diferente da visão deles, mas eles ainda precisam segurar o ímpeto, porque você está ali. Automaticamente, isso, no momento que tiver que acontecer, muito futuro, espero eu, mas que eles estejam sozinhos nesse barco, né, que você não esteja mais ali, eles já têm uma visão, porque eles já passaram por um momento com você, eles já têm aquela visão. Meu pai que estava ali, que tinha experiência, nesse momento aqui acontecia desse jeito, ele segurava mais. E acho que automaticamente essa experiência ela vai passando aos poucos, né? Muitos empresários acabam não vivendo isso, porque nessa de segurar, de ter medo de deixar a pessoa junto, de ter medo da pessoa estar ali com ela, é isso que você falou, né? Não tem esse momento, né, de sentar, de passar, de estar ali junto no dia a dia vivendo, né? E às vezes, né? Eu olho para muitos empresários que são sucesso total. Eles edificaram, assim, realizações históricas. Sabe? São empresários, assim, de uma força, de um dinamismo, de uma inteligência, de uma capacidade de construir negócios maravilhosos. Realizar sonhos, né? São empresários, assim, realmente algo, assim, chama atenção, né? Tem alguns que já conseguiram, que outros já vieram depois e aumentaram o negócio. Então, essa experiência, essa sucessão, que é algo que vai acontecer com todo mundo, mais cedo ou mais tarde, é uma experiência que o nosso associado está passando. E é uma experiência que você lida com pessoas de sucesso. Porque, queira ou não, aquela pessoa que está lá à frente daquela loja, que fez a loja acontecer, que trabalhou para que tudo aconteceu, ele tem uma história, tem uma realização, né?
E fazer essa sucessão não é algo que, às vezes, ele quer, mas não consegue fazer. Ele deseja. Então, eu digo que essa situação bate no nosso setor de forma muito significativa, né? E o que o Guilherme colocou é por isso dos congressos, dos encontros, que aí você vê que, de repente, eles vão conversando sobre as mesmas situações. Então, a Asbraf também é essa associação que provoca, ela tem no seu DNA, criar momentos que eles possam ficar juntos, conversar, trocar experiências, falarem das suas situações, né? Por quê? Porque para eles olha, fiz isso, eu tenho um associado que ele falou assim, olha, meu filho fez engenharia. O que eu vou fazer? Eu falei, olha, o que você vai fazer é aproximá-lo da loja e ver se ele... Especificamente engenharia, gente, vamos pensar, né? É isso ou ele vira Uber? Porque o que tem de gente de engenheiro... Eu falei para ele, aproxime ele da sua loja e ver se ele... vai conseguir pegar a vontade. Então, assim... É conta-gotas, né, Zola? Porque não adianta ser... É porque eu acho que aí me corrija se eu estiver errado. Passa-se uma impressão, né, que vai fazer uma sucessão obrigatória. E, às vezes, não é isso. É uma construção. Os meninos estão há quanto tempo com você, né? E aí você foi dando esse tom de voz, essa autoridade. Hoje, eles são responsáveis por setores, né? Eles tocam os setores. Muitas das reuniões falou, não, isso aí é responsabilidade do Guilherme. Dali, você fala com ele. Então, é tudo conta-gotas. Não dá para você construir isso. Aquela história que você construiu em 30, 40 anos, seu filho vai assumir em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não tem como. Pode ser formado em qualquer especialidade. Mas é uma construção, é uma sucessão, né? O próprio nome já diz. Então, eu tenho essa visão, né? E tem que também saber que são privilegiados, né? Porque você falou, são pessoas que realizaram sonhos. A gente não está falando de sonhos pequenos. A gente está falando de faturamentos altos, de empresas que mexem com eventos, né? Empresas que o setor, nós atualizamos o panorama setorial. E por postura de forma bem conservadora. Nós somos conservadores nos dados. É preferível, nós não superestimamos dados. Nós trabalhamos de forma conservadora. Nós estamos falando de um setor que vai faturar 25 bilhões esse ano. Queira ou não, lembremos que é um setor que trabalha no momento da festa, no momento da confraternização, trabalha com empreendedorismo social. Nossas lojas precisam ser vistas como empreendedoras sociais. É um trabalho que a Asbraf vai mostrar, inclusive, para os órgãos governamentais, o quanto as nossas lojas carregam de empreendedorismo social na medida em que ela oferece treinamento, capacitação, ensina as pessoas a fazer uma trufa, a fazer um doce, a fazer um bolo, dá a ela conhecimento. As nossas lojas, nós estávamos falando da pandemia, as nossas lojas na pandemia foram capazes de alimentar uma cadeia de negócio. Quantas pessoas começaram a fazer bolo, doce, pão de mel, trufa, pão, para poder sobreviver? E aonde que ela ia aprender? Porque uma coisa é você assistir um curso, outra coisa é você ver um profissional fazer o ponto da massa, o ponto do recheio, saber a diferença entre o que é uma cobertura de chocolate e o que é um chocolate. Aonde que a cobertura entra na trufa? Aonde que entra o chocolate? Então, e nós temos hoje no Brasil uma grande gama de mulheres vencedoras que são empreendedoras sociais com jornadas duplas e triplas, porque ela cuida da casa, ela tem um trabalho e ainda chega, ainda vai preparar algo para vender e completar a renda. Nós temos histórias de sucesso de pessoas que se formaram nas suas profissões vendendo trufas e pão de mel na faculdade. Então, e aonde que as nossas lojas elas têm esse lado do empreendedorismo? Porque o nosso lojista cria oportunidade, né? Essa pessoa não vai conseguir comprar 3, 4 barras de chocolate. Ela precisa comprar a barra de todo dia. Sob demanda. Ela vai precisar comprar a forma de todo dia, a caixa de todo dia. Então, esse olhar, se a Asbraf não contar, não fizer o papel dela que ela tem procurado fazer, de mostrar isto, até para o próprio lojista.
né? Esse lado social muito forte, né? De você incentivar as pessoas, dar a ela a oportunidade de ir lá e falar assim, não, eu vim comprar 10 forminhas. Eu vim comprar 5 moldes. Eu vim comprar 2 barras de chocolate, porque é o que eu posso comprar. Dinheirinho contadinho. Para que aquilo se transforme na sua cozinha de casa. Qual é o valor disto? Como é que se mede isto de um setor? É mensurável. Não, vamos olhar para outros setores que aí estão postos, né, de varejo. Quais são os varejos que fazem isso? É. E as nossas lojas têm essa predisposição para fazer, para ter seus centros culinários. Ah, mas é negócio. Ninguém falou que não é negócio. É. Não deixa de ser. Você valorizar o teu Sempre é. cliente, você Sempre fazer com é. que ele cresça, automaticamente Nós você temos também cresce. indústrias setor. hoje que trabalham no setor focado nesse público. Que pagam, né? Esse profissional. Esse público existe no Brasil mais do que nós imaginamos, Sim. mais do que nós supomos. Eu falo que são verdadeiras pessoas guerreiras e vencedoras, porque a pessoa vence no trabalho. Vence ali fazendo e vai. Ela tem que fazer, ela tem que vender. Você tem que ensinar ela a divulgar, você tem que mostrar como é que ela põe, como é que ela calcula o custo, porque ela não sabe fazer custo do produto que ela fabrica. Então, a Asbraf tem esse olhar sobre a cadeia de negócio, sobre quem está lá, o cliente. Quantos, assim, decoradores, quantas pessoas começaram a sua experiência fazendo decoração de balões? Aonde que elas se inspiraram? Né? Hoje tem muitas as festas personalizadas. Quantos profissionais estão dentro das lojas personalizando os itens de festa de alguém? Estou ganhando uma caneca personalizada. Quantos vão personalizar sua festa com o nome, com a fotografia? E essas lojas estão propiciando isso. Sim. Então, olha como o nosso setor, as nossas lojas, a Asbraf tem o papel de tornar isso conhecido, tornar isto real, tornar isso de domínio, tornar isto que mostre algo que acontece todo dia e às vezes passa, né, meio assim, à margem da situação, porque a gente olha. Só que você entra numa loja dessa, você se encanta. Se você entrar numa loja dessa agora, possivelmente ela já tem um pedaço de Natal, um pedaço de Dia das Crianças, um pedaço de Halloween. Já vai Por quê? tudo. As lojas vivem muito fortes nas sazonalidades. As sazonalidades é o momento em que nós, culturalmente, clientes, nos acostumamos mais a ir ao encontro dessas lojas. Então, a Asbraf tem esse papel de até mostrar para o lojista que ela está vendo isso. Do carnaval ao Réveillon, né? Já dizia o filósofo. O filósofo que fala um pouquinho. Zola, tem uma pergunta. Já que você falou, você já deve ter visto isso, deve ter visto aquilo. Você já jogou ping-pong? Já? Já? Gosta de ping-pong? Hoje... Gostava, jogava com raquete de madeira, pra você ver como é que é antigo. Mas era um bom jogador de ping-pong? Não. E você, que gosta? Arrisco. Joga bem? Joga nada. Esse negócio de arrisca. Não, mas aqui é um ping-pong virtual, tá? Bem simples e prático. Esse jogo vocês já estão acostumados, vocês jogam bem aí no dia a dia. Mas não sabia só o formato e o nome. Agora vocês estão sabendo. Fixe. É o ping-pong do Galos da Revolução. Né? É bem simples, prático e objetivo, né, Luiz? Sim. Vou falar 3 palavras. Aí eu vou falar 3 para você e 3 para você, né? Aí a Luiz fala, ela vai invertendo aqui, vai, né, concluindo. E aí vocês devolvem com outra palavra. Pode ser a primeira palavra que vocês pensarem aí, devolver mas bem simples, tá? Não precisa complicar. Não precisa A complicar. cara da pessoa mudando, o semblante mudou na hora. Eu não sabia. Sorriso que tava congelou. Não tava no roteiro. Mas é surpresa, né? Mas é uma surpresa boa, né? Uma surpresa boa. Posso começar? Vai. Começar com Zola. Sucessão. Natural. Gui, família. Raiz.
Gui, força. Potência. Zola, empresariar. Trabalho. Deu uma pausa. Necessidade. Todos temos. Futuro, Gui. Construção. Muito bom. Eu sou bonzinho, viu? Nesse jogo é ping-pong, né? Só não fica só. Vocês podem devolver também, né? E aí, fiquem à vontade. Eu tenho... Rafa. Ele é vingativo. Mirem nele que o jogo é dele, tá? O jogo é dele. Essa Roteiro, não existe. Digital. Hoje, Marketing. de for. Afinadinho ele, né? Treinei direitinho. Treinou bem. Tava no roteiro, hein? É isso, gente. É isso, gente. Olha, Zola, muito, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Gui, uma honra receber vocês dois aqui. A gente sabe que a ASBRAF é uma associação que tem uma tradição muito forte no setor. A gente se sente honrado em ter vocês aqui numa mesa que a gente sempre está falando de revolução, de ousadia. E a gente sabe que vocês têm o maior cuidado, né? Com quem vocês sentam à mesa. Então, para a gente é uma honra. E sempre inovando, né? Tradicional, mas sempre inovando, né? Sim, sim, sim. A gente ouviu isso bastante deles Né? aqui, né? Obrigado, viu? E aí, arroba da Asbraf. Pra seguir. Arroba Asbraf. ASBRAF, O se site? você... www.asbraf.com.br. Se você é um lojista do setor de festas, então já aproveita para seguir, porque eu tenho certeza que tem muita informação boa lá. Os spoilers são muito bons, viu? Eu tenho uma turma lá que faz uns spoilers muito bons. Você já pode conhecer com um pouco mais de profundidade sobre o trabalho deles e, quem sabe, aí se associar, né? E o congresso acontece quando? De 20 a 22 de novembro. Para os Campinas. associados, certo? Somente para Somente associados. Quem se associar agora pode participar? Acredito que vai ser difícil. Tá. Vale a pena tentar, quem sabe? Corram lá. Aqui abaixo tem o link, clica. Não é o primeiro, nem vai ser o último, né? Imagina. Não. Mas se não for o congresso, eu tenho certeza que tem várias oportunidades para você poder participar, inclusive sua festa premiada que está acabando agora. Ano que vem tem outra. Procure saber um pouco mais sobre essa campanha, porque ela realmente é incrível. E aí já tem uma oportunidade ano que vem aí para você. Vários projetos aí. É que a Entre gente não deu vários spoiler, outros, que não exato. pode, né? O Zó falou, não fala dos projetos, hein? Agora não, calma. Mas tem muita coisa boa por vir aí. Quem tiver associado, né? E quem não tiver, vai ter os spoilers aí por aí, né? Com certeza. Exatamente. Se você já é associado, você está participando no congresso, estarei lá. Spoiler? Eu vou isso, aproveitar para fazer o meu jabá. O planejamento está na tela. Estarei lá para a gente trocar uma ideia e conversar um pouco mais aí. Gente, obrigada, viu? Nós agradecemos, Luiz, agradecemos, Rafa, agradecemos a Difor pela parceria, por receberem a Asbraf e pelo trabalho que estão realizando. Então, nós da Asbraf só temos a agradecer. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade. Aprendendo bastante, né? Com certeza. Isso aí. Sigam o Galos da Revolução, curtam esse episódio, por favor. E se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, @difor.oficial. É isso, Rafa? é isso. É isso. Obrigada, pessoal. Valeu.